Oi, minha gente, bem-vinda a mais um episódio de Terapias Podcast. E hoje, numa temporada diferente, a temporada do Carnaval. Carnaval é aquela coisa, né? Já temos a desculpa pronta para fazermos tudo que a gente acredita que não pode fazer ao longo do ano e normalmente também não, né? A gente faz extravagâncias, faz coisas diferentes. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão nutricional, o equilíbrio, que tudo na vida é questão de equilíbrio, não é mesmo? Amor, dá um oi para as pessoas ali. Hello. Agora vai lá, vamos ver. Ó, deixa eu fazer aqui uma coisa. Amor, I'm changing Robert, Isa, amor. Fica ali esperando a mãe, tá? Só um pouquinho. Tanta formação, tem tanta experiência, conheço essa moça, ó, há um tempão, tem muito conhecimento para compartilhar com a gente agora. Tanara, esperando essa mocinha entrar, vou apresentar ela também, porque assim, época de carnaval, a gente nota que bebe demais, come demais, faz todas as vezes demais o que poderia e não poderia fazer. Mas agora nós vamos focar na questão da alimentação, no equilíbrio nutricional. O que faz diferença pra gente? Oi, meu bem, boa noite. Oi, Tudo bem? tudo bem? Então, vamos falar sobre carnaval, então, agora. Como é que a gente passar por essa fase de uma forma equilibrada? Não só carnaval, né, Tanara? Porque às vezes a gente tem todas essas festas de final de ano, tanta coisa que te enfia o pé na jaca e depois tá lá na Nutri pedindo arrego, né? O que vai fazer? Não, eu acho bem interessante a gente falar sobre como aproveitar, mas mantendo um equilíbrio, porque essa coisa assim de chuta o balde, busca balde, chuta o balde, a gente acaba não saindo do lugar. Então a gente precisa entender e aprender que festa sempre tem, mas que estilo de vida a gente mantém linear, mesmo com altos e baixos. Então, eu vou fazer uma breve apresentação da Tanara aqui. Depois eu passo a palavra para ela falar um pouquinho sobre tudo que ela faz, essa moça. Então, a Tanara, ela é pós-graduada em nutrição funcional, nutrição ortomolecular e nutrição materno-infantil. O atendimento é baseado na nutrição integrativa, adoro, né? Ela busca, então, entender você por completo, equilibrando corpo e mente para uma vida mais saudável. Então, os atendimentos são para homens e mulheres em todas as fases da vida, ou seja, qualquer fase que tu estiver, ela está pronta para ti, para ser de contribuição. E também foco na saúde da mulher. Eu achei muito interessante, porque querendo ou não, a gente tem tantas a mulher de fases, né? Então, entender tudo que é toda essa dinâmica, eu achei muito bacana também. Fala um pouquinho sobre isso aí, Tanara. É porque, na verdade, eu acho que isso também muito expressa a fase que eu tô vivendo, né? Então, quando a gente vive, a gente sente na pele, e sentindo na pele se torna muito mais real, porque tu consegue entender o paciente porque tu passa. E na minha trajetória, eu já tive várias fases, inclusive em focos de atendimento, e eles muito refletem os momentos que a gente está vivendo. E hoje, então, o meu foco é trabalhar com o que faz sentido para mim. E hoje a saúde da mulher e a questão de qualidade de vida, de entender o paciente num todo e não somente pensar que a nutrição seja cálculo de calorias, ela faz muito mais sentido para mim. Então é a nutrição que eu acredito, que eu vivo e que eu tento espalhar. É o que faz sentido, na verdade, né? Tudo que a gente trabalha, que a gente faz, que algo, se faz sentido, ele acaba que em qualquer área da vida é o que faz a gente encontrar o propósito, né, do que a gente faz. Brilha o olho, Mas, brilha o ah, sim, olho. sim, é verdade. Não adianta, é diferente, né? Mas vamos falar sobre carnaval, então, né? Eu sou a pessoa da calmaria, né? Nunca fui festeira, eu era a pessoa que as minhas amigas ficavam bravas comigo porque eu não queria nunca sair. Então eu ia meio que arrastada, porque eu não sou muito da muvuca, eu sou meio de boas, assim. Isso não quer dizer que a gente não passe os limitezinhos de vez em quando, né? Como é que tu era, Tanara? Como é que tu é, na verdade, né? Ah, já tive várias fases. Já fui muito da muvuca, já fui muito festeira, já. E também acho isso importante, são vivências na vida, são coisas que a gente não vai esquecer. Mas hoje sim, hoje eu sou muito mais da calmaria, hoje eu sou muito mais tranquila. Acho que isso tem a ver com idade, com maturidade e com fases da vida, né? Mas eu Vivência, já né? tive aquela coisa que a gente diz assim, história pra contar. Tenho bastante. Aquela coisa, o paciente vem pra ti com aquelas historinhas da carochinha que tu já passou, né? Pra enganar eu, né? Me enganar.
É isso aí. Nada como ter experiência também, né? Querendo ou não, né? Pra tua área conta bastante. Mas sabe que eu vou te dizer que assim, aquele dia que a gente estava conversando sobre o que iríamos falar hoje, eu refleti rapidinho sobre os meus pacientes, né? Uhum. Inclusive na vida profissional, eu acho que a gente atrai aquilo que a gente emana. Então, hoje o meu público não é um público que vai chegar no carnaval e vai super extravasar. Porque é um público que já busca mais uma qualidade de vida, que já passou dessa fase. Então, assim, claro, é feriadão, ainda mais aqui em Sapiranga, tem mais um dia ainda de feriado. Então, as pessoas Sim. extravasam um pouco, sim, muda a rotina, sim, mas não enlouquecidamente. Que bom, Isso né? nem. Sim, 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 mas tem muito a ver também com aquilo que eu trabalho hoje, né? Hoje eu trabalho Uhum. com pessoas que buscam mais um ponto de equilíbrio. Então, já vem um processo onde nem 8 nem 80, uns Sim, 40, sabe? sim. É que a questão também, assim, como tu falou, as coisas que acontecem ao nosso redor e com que a gente trabalha acaba refletindo a nossa energia. Então, é normal. Às vezes eu vejo, né, no Professor Creative, a gente nota que a gente atrai muito o que a gente está reverberando internamente, né? E isso em qualquer profissão. E às vezes eu me deparo com pessoas que lidam com uma dinâmica totalmente oposta à minha. Isso fica interessante, né? Para mim, às vezes não vem coisas muito mirabolantes ou coisa muito trágica. E para outras, às vezes, vem, né? Normal. Porque Dessas eu coisas acho não fazem parte. que é também o que a gente, entre aspas, meio que vende, assim. Então, as pessoas, quando vão pensar em qual profissional buscar, eles vão lembrar daqueles que falam aquilo que naquele momento fechou. Uhum, exatamente. E me conta um pouquinho só, quero fazer agora um merchan teu aí, tá de consultório novo, Sim, é a então. primeira vez que está aparecendo aqui no fundo da Clínica Ai, que Nova. lindo! Logo, logo a gente vai apresentar, tá? Ainda estamos na fase de ajuste de algumas coisas, mas eu tô bem feliz com isso, porque é uma realização de um sonho, né? E energeticamente, assim, mudou da água pro vinho, então muita coisa nova por vir, muita coisa nova acontecendo. Tá boa, né? Nada de Inclusive, você está monotonia. convidada para vir aqui conhecer, tá? Todas as pessoas estão convidadas. Sim. Então, vamos começar com as perguntas agora. Eu tenho uma pergunta que uma vez me disseram e eu fiquei com aquela na minha cabeça, pra tu ver, né? Que assim, a gente às vezes dizem que os nutris normalmente dão aquela refeição livre, que nem todo mundo faz a refeição livre. Alguns fazem o dia livre, alguns fazem o final de semana livre. Mas o que quando tu faz esses extremos, tu sai fora do teu normal, vamos dizer assim. Isso que às vezes as pessoas pensam assim, mas foi só final de semana, segunda-feira eu volto pra dieta e volto tudo normal. Mas ouvi falar, uma pessoa me disse que não, que na verdade quando tu foge, e o período às vezes um pouquinho mais prolongado do que o ideal, ele acaba reverberando por 2 semanas, isso no corpo, tudo que tu foi contra o que a questão do equilíbrio, sabe? Quando tu enfia o pé na jaca de uma forma assim, além vamos dizer, permitido para manter o equilíbrio. Isso é verdade? Tu diz assim com relação a peso ou com relação a aparecer Não, resultado? assim, o que eu entendi foi que às vezes tu coloca, vamos dizer, muita gordura, muita coisa assim fora, tu realmente exagera. E esses nutrientes esse alimento vazio, ele fica sendo processado e mexendo no teu organismo, no teu metabolismo durante muito mais tempo do que só na segunda-feira eu volto, na terça ou na quarta eu já tô normal, tá tudo certo. Mas que ele ainda continua reverberando internamente, organicamente. Não, faz sentido sim. Tanto que é que daí também depende do que tu tá extravasando, do quanto que tu tá extravasando. Mas as pessoas tendem a pensar que exageraram no sábado e no domingo. E daí na Uhum. segunda-feira elas vão subir na balança e elas vão ver o resultado destes 2 dias exagerados. Não, Uhum. esse resultado ele vai vir aparecendo de maneira negativa, vamos supor, daqui a 1, 2 semanas. Isso. Daí a gente fala dessa questão de ponto de equilíbrio. Então, assim, Uhum. não é 2 dias que vão determinar os 30. Agora, se Uhum. fizer 2 dias tudo errado e mais 4, 5 bonitinho e 2 tudo errado, daí já não são mais 2 em 30.
Sim. Uhum. Eu estava falando com uma personal esses tempos que ela estava fazendo uma dieta para, né, para o corpão, assim, né? E ela colocando isso, porque às vezes os pacientes, os clientes dela, usam o termo refeição livre para dia livre. Uhum. E às vezes exageram realmente, né? Então é tu ter essa consciência de que isso afeta muito mais, né? Do que simplesmente É que naquele daí também período. vai muito do resultado que tu espera, tá? Uhum. Quando a gente tá falando em questões estéticas, daí isso tem um significado muito mais forte. Se tu tem um objetivo estético, sim, tu vai precisar abrir mão de diversas coisas que daqui a pouco tu gostaria, porque tu tem um objetivo maior. Agora, Uhum. quando a gente está falando em emagrecimento, ou às vezes melhora de algumas patologias, a melhora do funcionamento do nosso metabolismo, né? Então, a quantidade de refeições livres, ela se dá muito através do qual o objetivo que tu tem, entende? Uhum. Dependendo do problema, é que daí varia muito. Eu posso tentar dar umas explicações para te entender o que eu tô querendo te dizer, tá? Mas vamos por assim, se é uma questão estética, de emagrecimento, de ganho de massa muscular, tu precisa ter muito mais foco, tá? Onde sim, tu tem que estabelecer X e dependendo da refeição livre para o resultado estético que tu deseja, ela inclusive tem que ter um aporte e não pode passar daquilo, porque daí é tudo muito calculado. Agora, quando a gente busca organizar o funcionamento metabólico, vai muito mais da gente entender o que o nosso corpo precisa e o que para ele não faz bem mesmo. Então, vou te dar um exemplo assim. Pega um paciente com SOP, tá? Tipo, síndrome de ovário policístico, ou uma resistência à insulina. Eu não vou indicar para ela ficar comendo gordura em exagero. Mas se ela quiser fazer uma refeição mais gordurosa, vamos supor, e ela for fazer daqui a pouco, no final de semana, tipo, uma carne com queijo, tá? Isso pode caloricamente isso vai influenciar, porque vão ser mais calorias do que ela deveria estar ingerindo, mas metabolicamente isso não vai ser tão ruim quanto se ela comesse uma massa. Porque Nossa. neste caso, a questão toda é a informação que a gente está passando para o corpo, não somente as calorias que a gente está passando para o corpo. Então, quando a gente fala em refeições livres, dependendo do paciente, dependendo do objetivo dele, dependendo do que ele procura, ele tem um leque de alimentos que não são do dia a dia, mas que poderiam ser utilizados como uma refeição livre. E não vai Entendi. influenciar, tipo, negativamente o metabolismo dele. Então, esse Uhum. leque, assim, de refeições livres, ele vai muito mais... Eu tava vendo ela falando. Uma É o que eu falei, refeição é na também, cara que né? eu falei, tá? Não, porque Antes assim, que ó, ela é pergunta, ela uma perguntou. refeição livre e não o dia todo. Isso as pessoas também entendem como o dia todo. E Sim. daí, se é uma questão, como eu tava falando, a questão estética, de perda de peso, vamos supor que tu faça um déficit calórico de 500 calorias por dia, tá? Em 6 dias. E daí tu pega lá o sétimo dia e come 7.000 calorias. Não vai fechar a conta no final. Mesmo assim, tu vai estar exagerando. Uhum. Tá. Agora eu queria falar outra coisa contigo. A gente estava falando sobre a questão do equilíbrio, né? Da regulação metabólica. Voltando ao tema do carnaval, o que a gente observa muito é as pessoas, o sono também acaba sendo desregulado. Porque tudo acontece, vamos dizer, à noite, né? Então, aquela coisa que é uma continuidade. Como o sono pode, um sono mal administrado por um período de 3, 4 dias, pode interferir até na dieta, até no equilíbrio corporal mesmo, até no metabólico, sobre todas as condições. Completamente, tá? Vou te dizer que assim, ó, o sono, ele hoje, ele é visto, mesmo que nem todas as pessoas entendam e considerem, mas o sono hoje ele é visto como um dos pilares, tanto para emagrecimento, como para hipertrofia, como para qualquer outra melhoria que tu deseja. Assim como entra atividade física, entra alimentação, entra o sono. Porque o sono, ele regula toda parte do nosso ciclo circadiano, então é toda a parte de ciclo hormonal. E que quando a gente começa a ter noites mal dormidas ou um sono irregular, a gente vai alterando o nosso metabólico, o nosso hormonal, e isso vai causando uma disfunção, às vezes até um aumento de resistência à insulina e dificultando o emagrecimento.
Claro que assim, ó, se a pessoa ela tem uma rotina de vida saudável e ela vai ficar 4 noites dormindo um pouco mais atrapalhado, vamos dizer assim, isso não vai se refletir negativamente no funcionamento do organismo dela. Umas pessoas que têm uma qualidade de sono prejudicada, sim, o sono influencia muito. Dizem que o sono é, na verdade, um valor inegociável, né? Que a gente não deveria abrir mão dele em nenhuma condição. Tu sabe que Mas assim, ó, a melatonina, que é o hormônio do sono, ela é o maior antioxidante que a gente tem. Então, as pessoas que se elas não dormem direito, no outro dia elas já se acordam com aquela sensação de inchaço. Pessoa que não dorme direito, ela tende a ter mais fome durante o dia, porque daí o corpo mais cansado, ele pede mais comida. E uma comida, normalmente, assim, um doce, um carboidrato refinado. Então, às vezes, o paciente chega com aquele sintoma de compulsão, de vontade de comer, e não é porque é dele isso, ou porque ele tem preguiça, ou porque ele tem desejos. Às vezes, essa alteração metabólica causada pelas noites mal dormidas que dificultam com que ele consiga engatar num processo de reduzir esse tipo de alimento. e qual seria o porquê dessa busca por doce? O que ele provoca no corpo? Porque o corpo pede, né? O corpo pede o doce nessa condição. O que ele provoca que tipo assim, ele pede, por que ele pede esse tipo de doce nessa condição? Porque é um açúcar, então é uma fonte rápida de energia. E também tem aquela coisa assim de tu tá cansado e a sensação de prazer, né? Ai, é meu ponto fraco, né? Doce, gente do céu. E eu não sou nem baladeira. Então Mas é que é. a questão do doce não tá só relacionada com sono. Sim. Ela tá relacionada muito com neurotransmissores, com o intestino. Meu Deus, eu tô então. Eu sou, acho que desde que eu nasci, sou desregulada. Tá, e daí tem também a questão de tendência, de gosto, de costume, de vícios, né? Sim. É. Aham. Sei. Mais ou menos por aí. É, não, que cada um tem seu calcanhar de Aquiles, fato. Sim. A sua dificuldade. Então, E é interessante porque, assim, o meu calcanhar de Aquiles é o doce. Não adianta, eu sei que é. Claro que não é. Eu noto que quando é o período próximo ao período, eu fico pior. Que até eu às vezes fico, Melissa, tu não tá exagerando. Eu comigo mesma, me conversando comigo mesma. Mas durante o restante do tempo eu até consigo me controlar. Mas isso mas é foi uma isso que, coisa assim, às vezes foi as isso que eu pessoas te não comentei. entendem, né? Não, mas foi isso que eu te comentei agora. O que que acontece? A questão ali do intestino que eu falei está relacionado com os níveis de serotonina, que é um neurotransmissor que, quando a gente tem queda, dá essa vontade exagerada de comer mais alimentos doces. Então, no período menstrual, a gente tem essa alteração hormonal e tem essa queda. Então, é normal mulheres terem essa tendência para o doce num período pré-menstrual. E daí, normalmente, quando a gente está num plano alimentar, ou é importante que o paciente vá se entendendo, vá se conhecendo, vá se policiando, mas também respeitando. Quando tu vai pensar assim, opções de lanche, porque essa vontade ela dá mais à tarde, né? Final de tarde. Então, assim, opções de lanche. A gente tem opções de lanches que vão puxar para o salgado e outras que vão puxar para o doce. E às vezes essa estratégia de usar as opções que puxam mais para o doce vão minimizando esse desejo. Sim. Eu fiz uma vez uma live com a Marisa do Armazém. E ela falou assim, ai, Melissa, mas só come fruta. Eu sei. Não é a Mas é que mesma a coisa. Marisa não vale, porque ela já tá num A Marisa é nível outro que, foco. né, num nível que... É que daí, assim, Enfim, também são degraizinhos que a gente vai subindo. E a gente vai mudando, e a gente vai melhorando, e daqui a pouco aquilo que fazia, que era difícil, se torna rotina. tu vê, né? E eu sou muito, tipo assim, de doce, igual, enfim, é isso. E de salgado, comida, eu não consigo comer muito. Quando eu vou fazer meus treinos, eles têm que comer mais, comer... Gente, mas eu não consigo comer mais, sabe? Então é uma coisa assim muito de... De cada Acho um. que é tudo... De cada Enfim, um. né? Cada um com seu cada pau, né? Agora eu Não, quero... cara, tipo assim, tô precisando melhorar. As pessoas, falando agora, voltando do sono, ciclo circadiano, uma vez eu olhando um podcast falando sobre a questão do sono, e uma das questões foi que
a cafeína muda muito o sono, né? O pré-sono, muita gente prefere porque às vezes a gente tem a impressão que o ciclo circadiano está acontecendo e ele não está acontecendo como ele deveria, porque nós somos seres diurnos. Mas agora, a partir do princípio de pessoas que às vezes trocam o dia pela noite. E no carnaval, tem pessoas que literalmente trocam o dia pela noite. Isso não provoca não sei, não provoca uma confusão no corpo, porque me parece, olhando, que primeiro o corpo tem que entender que voltou, aí para depois começar a trabalhar. Tá, mas é que assim, o carnaval é diferente de pessoas que trocam um dia pela noite. Quando tu vai falar em alteração, tu vai pensar em muitos dias fazendo algo errado. 4 dias não dormindo bem não vão alterar o teu funcionamento. Agora, se durante muito tempo tu não estiver dormindo bem, daí tu começa a ter alterações metabólicas causadas por este sono mal dormido. Detalhe, lê-se sono mal dormido, não o fato de deitar na cama e dormir. Porque às vezes os pacientes, eles dizem, não, mas eu deito e durmo. Ok, tu deita e dorme, mas não significa que tu entre no sono profundo e no sono reparador. Então, deitar e dormir não significa estar tendo qualidade de sono. E sim, pessoas que trocam o dia pela noite, principalmente quem trabalha fazendo plantão, né? Sim, essas pessoas elas vão ter alterações metabólicas que vão sentir com o passar dos anos, porque quando a gente é mais jovem isso não aparece. E às vezes não tem muito o que fazer, porque é o trabalho daquela pessoa, né? Então a gente tem algumas estratégias que a gente consegue usar para minimizar os efeitos. Essa questão de sono, a gente vê muito através dos níveis de cortisol. É um exame de sangue, né, que se faz. E daí tu consegue, então, ver a quanto que anda essa alteração metabólica. Uma vez eu baixei um aplicativo que monitorava o meu sono. Tive que desinstalar, né? Eu achava que eu dormia bem. E o aplicativo disse que eu não dormia bem. Que eu não dormia nada bem. Eu comecei a me deprimir. Mas então é uma série de questões que precisam ser feitas, né? Porque no momento que tu cuida, vamos ver, tu cuida estimulantes, tu faz a higiene do sono. Então tu tem cuidado mais, né? Ok, com a alimentação. E mesmo assim você não está conseguindo dormir, então quer dizer que organicamente pode ter coisas que estão escondidas. Eu te pergunto porque é o seguinte, a gente tem como parâmetro que a alimentação, ela muda qualquer coisa, né? Ela é capaz de equilibrar o organismo, o que tu ingere, o que tu se alimenta. E não só se alimenta de comida, né? De alimento, mas do que tu alimenta, do que tu olha, do que tu faz. Até mesmo agora, falando do carnaval, o carnaval é um período diferente, onde é que tu vê muita coisa assim, que tu vê que não é, sei lá, não é um equilíbrio completamente, assim, sabe? De coisa que quando tu vê. Eu tô falando de coisas que passam dos limites, na verdade, né? Então, mas a alimentação como um todo, ela pode influenciar, assim, em todos os mecanismos de uma pessoa que, teoricamente, é saudável, que nem as falsas magras, sabe? Uhum. Tu olha, é magra, mas tu vê internamente, vai examinar e não é bem assim, né? É uma ilusão. Tá, mas a tua dúvida ou a questão que tu está levantando é se a alimentação ela consegue regular toda essa questão do sono? A questão de equilíbrio como um todo. Não. Vou te dizer que não, mesmo sendo nutricionista, vou te dizer que não. Porque assim, nós não somos só formados do que nós comemos, né? Então, assim, a pessoa pode ter uma alimentação equilibrada, mas ela pode ser uma pessoa extremamente estressada. Então, tem outros fatores que interferem. Então, não é só a alimentação. Cada vez mais eu acredito muito, assim, nós somos um todo, né? Então, são vários pequenos ajustezinhos que a gente deveria fazer, e a gente fica tentando organizar tudo isso, mas, assim, a gente tem filho, a gente trabalha, então nem todos os dias são iguais. Então, daí entram algumas estratégias que a gente usa para tentar melhorar, mesmo não conseguindo. Porque, vamos supor, te alimenta direitinho.
mas tu precisa fazer uma higiene do sono. Daí pega dias assim de alto verão que o sol baixa, né? Vamos supor, escurece muito tarde. Sim. Então, assim, tu já fica mais alterado, tu já acaba dormindo um pouco mais tarde. Então, causa essa alteração, mesmo tu te alimentando bem. Sim. Mas sim, tem alimentos que ajudam, e daí muita questão de individualidade, sabe? Tem pessoas que têm dificuldade de dormir, tem pessoas que têm dificuldade de pegar no sono. Então, essas sim precisam de alimentos ou precisam de estratégias que auxiliem esse funcionamento. Eu tenho a questão de sono mais uma vez. Porque agora voltando para meus primórdios, né? Quando eu saía, mais ou menos, mas saía, eu notava muito que assim, as pessoas que iam pro carnaval, elas dormiam, acordavam meia da tarde e às vezes dormiam muito mais do que as 8 horas, vamos dizer, ditas necessárias. Elas dormiam muito mais do que isso. E isso gerava, tipo, mais que a pessoa ficava mais devagar até. Parece que quando tu dormir pouco é ruim, mas dormir demais é ruim também. E Mas é que daí fora a gente tá. Não, é que daí assim, aí tu tá falando sobre dormir. E o que a gente tá falando aqui com relação ao sono é dentro do horário que seria o certo. não, pois é, eu complementar, porque às vezes, tipo assim, tu acorda, sei lá, 3, 4 da tarde, aí tu não fez nem o ciclo normal do dia, né? Sim, mudou completamente. E assim, as pessoas que daí, então, no tempo que a gente fazia festa de carnaval, é todo o cansaço da festa, daqui a pouco mais jovem não tá preocupado com tomar água, não tá preocupado com se alimentar direito. Então, esse cansaço não é só pela noite que não foi dormida direito, né? Foi por todas as outras estratégias que poderiam ser usadas e que naquele tempo não se dá bola. Até porque quando a gente é mais jovem, uma noite mal dormida, ela não impacta tanto. Sim. Agora, quando a gente é um pouquinho mais velho, ela já impacta demais. Eu, Mas quando que tinha tipo de. 18, 19, eu podia virar à noite, no outro dia tomar um café e vambora. Hoje em Sim. dia, se eu vou dormir 2 da manhã, no outro dia eu já tô me arrastando. Nossa, eu digo que eu vou, se eu jantar, eu já não gosto nem de sair muito para jantar. Mas quando eu saio, eu comento com as minhas amigas que tem que estar o papo muito bom, muito fluido, senão 9 e pouco eu tô ali, ó. Tá indo. E tu vai ver que assim, ó, se daí tu entra nesse de sentir sono e tu não dorme, tu te acorda de novo, daí depois tu demora pra pegar no sono. Sim, total. Porque daí tu perdeu aquele feeling do despertar. Tipo, criança, se tu perde o horáriozinho dela de dormir, depois ela vira o fio e tu não pega mais. É verdade. Mas então, as pessoas querem ir pro carnaval, querem fazer o que, né, querem se soltar, querem voltar ao que quiserem, enfim. Que tipo de estratégias nós poderíamos contribuir aqui com as pessoas para que não seja tão catastrófico a volta? Independente de quanto que vai aproveitar, de quanto que vai curtir, sabe? Eu acho bem importante a gente usar certas estratégias para pelo menos voltar, mesmo que tu não vá exagerar tanto. É sair da rotina, é dormir em horário diferente, é uma alimentação diferente. Então, assim, normalmente quando a gente sai 3, 4, 5 dias, quando a gente retorna com aquela sensação de cansaço exagerado. E normalmente as pessoas acham que esse cansaço exagerado é porque, me acostumei a ficar 4, 5 dias acordando mais tarde, por isso que eu tô muito cansada. Primeira coisa, hidratação. Se a gente calcular a quantidade de água que a gente precisa tomar por dia, e mesmo nas férias a gente respeitar essa quantidade, eu te juro que tu volta das férias e na outro dia tu já tá trabalhando como se nem tivesse saído de férias, no sentido de energia. Então, assim, a primeira coisa é a hidratação. E qual que é a quantidade mínima por quilo que seria indicado? De 30. Normal, assim, uma base. Tá, para uma pessoa normal que não tá buscando nada de muito diferente, 35 ml por quilo de peso. Aí tu faz 35 vezes o teu peso e o resultado que sair é a quantidade de água que tu precisa tomar. Mas quando se ingere bebida alcoólica, essa quantidade aumenta, porque a bebida alcoólica, ela tem uma ação diurética. Então, assim, sai muitos nutrientes pelo xixi. Uma das coisas que eu sempre digo para os pacientes que me perguntam isso,
Quando a gente volta do carnaval com aquela sensação de retenção de líquido, elas tendem a querer tomar chás diuréticos para diminuir essa retenção. Isso é um veneno, porque essa retenção ela já está causada por uma desidratação. Então, se tu ainda colocar um chá diurético, tu vai desidratar mais ainda. E fora que o chá também precisa de água para ser processado, né? Sim, mas nesse Além caso, disso. não, é que assim, chás diuréticos não contam como água. Assim Sim. como o chimarrão não conta como água. Porque a ação deles é de diurese, é de desidratar, né? Então não é de hidratar. E uma pessoa que toma chimarrão o dia inteiro, então. Eu Ela tem conheço que. pessoa que toma o chimarrão o dia inteiro, praticamente não Então, toma água. normalmente funciona assim. Tu tem que tomar 2 litros de água por dia, tá? Uhum. Daí tu toma uma térmica de 700 ml de chimarrão. Então tu vai ter que tomar 2,700. O que tu toma de chimarrão, tu tem que tomar de água. Porque o chimarrão vai desidratar. Se tu faz isso uma vez a cada 10 dias, ok. Agora tem gente que faz isso diariamente. Sim. Então, nem sempre aquela pessoa que refere tá mais cansada, tá mais depressiva, tá mais mal-humorada, ela pode estar com algum problema. Ela pode estar, às vezes, só com falta de água. Dizem que 90% da casuística, né? Aproximadamente 90% da casuística de dor de cabeça é por falta de água. Principalmente se for final de tarde. Dor de cabeça é final de tarde, falta de água. Fome oculta, muitas das vezes, é falta de água. Fome oculta. O que quer dizer isso? Desejo, compulsão. Aquela fome que tu não tá com fome, tu não tá precisando comer, mas tu tá com vontade de comer alguma coisa. Muitas das vezes pode ser falta de água. Meu Deus. Sabe que essa questão da água, vão fazer 20 anos que eu fiz nutrição, né? Então, assim, há 20 anos atrás eu já sabia calcular a quantidade de água. E eu prescrevia para o paciente, eu ensinava as pessoas, mas eu nunca tinha levado tão a sério quanto eu passei a levar de uns 5 anos para cá. E se tu fizer um teste de ficar uns 20 dias respeitando a quantidade hídrica que tu precisa por dia, tu vai ver N melhorias. Nessa questão de vontade de doce, nessa questão de compulsão, nessa questão de dor de cabeça, de cansaço, de retenção de líquido. Anos atrás, eu vivia atrás de estratégias para melhorar a retenção de líquido, desde chás até compostos manipulados. Não lembro a última vez que eu fiz isso. Faz muitos anos. Porque hoje eu não sinto. E às vezes se eu sinto, eu já sei. Foi ou porque eu comi alguma coisa mais salgada ontem, ou porque eu não dormi bem essa noite. Mas nada que eu tomando bastante água naquele decorrer do dia, no outro dia eu já não acordo 100%. Sim. A dor de cabeça também para mim isso, né? Nossa, eu tomo, meu Deus, eu não sou cliente de farmácia para medicação, para nada, eu não tomo praticamente nada. E quando eu preciso lançar mão de alguma coisa para dor de cabeça, porque tá me matando dor de cabeça, porque eu tento evitar, normalmente é isso. Ou estresse muito intenso, algo que foi tipo, que pegou de verdade, ou é água. Assim, gente, eu não bebi muita água hoje. E vai lá, né? Mas sabe E que isso é uma questão de costume, assim, depois que tu te acostuma a colocar uma garrafa de. Eu sempre indico assim, ó, a gente tem que ter metas, né? Se tu não tá acostumado, o teu corpo não vai ficar te pedindo, não vai sentir sede, porque tu não tá acostumado com aquilo. Então, eu comecei botando metas. De manhã eu vou tomar uma garrafa de 1,5 litro. De tarde eu vou tomar, entre de tarde e de tardezinha, mais 1 litro. E não é tão certo tu tomar no Gucci, né? O ideal seria tomar mais lentamente. Mas eu cansei de chegar perto do horário que eu tinha estabelecido para aquela meta do 1,5 e virar. Melhor tomar do que não tomar também, né? E assim, daí eu fui cumprindo. Até que quando tu vê, tu tá tomando e aquilo é natural. Já não é mais pesado. Sim. Eu falo também pra minha filha uma coisa, porque ela bebe água quando meio que eu fico, né? Bebe água e tal, fico forçando. Mas eu digo pra ela que quando tem que beber água sem o corpo pedir. Quando ele tá te pedindo, tá sinalizando sede, é porque ele tá com muita sede. Porque ele tá te sinalizando e te dizendo, olha, pelo amor de Deus, me manda uma aguinha aqui que eu tô precisando. Isso tá certo. Sabe que eu ensinei meu filho a se autorregular e deu muito certo. Não sei se foi ao acaso,
Mas assim, desde que ele é pequenininho, eu fico ensinando sobre ser saudável. E daí, assim, a gente tem que trabalhar com as crianças de maneira meio lúdica, né? Nessa Sim. idade, assim, dos 3, 4, 5 anos, eles querem crescer, eles querem ser inteligentes, eles querem ser que nem os super-heróis. Então, assim, ser saudável, os heróis são saudáveis. Se tu crescer uma criança saudável, tu vai ficar bem inteligente, daí tu vai poder. Enfim, vai no lúdico, né? E desde pequenininho, eu fui dizendo pra ele assim, ó, filho, quando o teu xixi estiver muito amarelo, é porque tu não tá tomando água. Então, assim, quando tu fizer o xixi amarelo, sinal de que tu tem que tomar água. E é incrível, porque ele pegou isso de uma maneira que ele se autorregula. Às vezes ele chega da escola de mamãe, hoje meu xixi tava bem branquinho. Ou às vezes ele olha e diz, mamãe, meu xixi tá muito amarelo, eu tenho que tomar mais água. E eu achei isso tão bacana, porque, enfim, foi algo que veio na minha intuição de mãe de fazer. Mas às vezes eu divido isso, inclusive, com as minhas pacientes. Porque quando a gente era pequeno, nós éramos obrigados. Tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo. Então a gente acabava fazendo porque o pai estava ali em cima mandando. Agora, quando tu ensina a criança a se autorregular, eu nunca mais vou precisar encher o saco dele de que ele precisa tomar água. Porque ele já sabe. E ele tem uma Tá vendo? referência, né? Ele tem uma referência. Exatamente E eu isso. acho isso bem bacana com as crianças, assim, a gente explicar, tipo, o xixi, o cocô, eles vão se autorregulando na quantidade de Sim. frutas, de verduras. E daí eles vão crescer e longe da mãe ou do pai, enfim, eles vão seguir, Sim, porque entenderam, né? entendeu? Sabe que minha filha, quando ela ia numa escola com X tempo, era para levar lanche, né, todo dia. E o que acontecia? Normalmente eu levava lanche, não dava lanche para ela, e os coleguinhas compravam na cantina. E chegou um tempo, assim, mãe, eu sou a única que leva lanche saudável. E vai continuar sendo, meu amor. Não, é que daí são fases, né? Eles passam Sim. pelas fases onde eles não gostam, eles passam pelas fases onde eles querem experimentar. E, e é nosso papel tentar passar para eles também esse equilíbrio, assim, sabe? Porque eu vejo, assim como eu vi muitas crianças, e assim como eu também passei por isso, sabe? Quando tu sofre uma opressão do tipo, não, tu não pode, tu não pode, tu não pode, quando tu sai de perto do olho da tua mãe, meu Deus, sai da frente. Então, assim, as pessoas dizem isso pra mim. O filho da Nutri tá fazendo isso. E eu só olho e digo, sim, mas ele é uma criança normal? Sim. Uma coisa é o que ele faz dentro de casa como rotina, outra coisa é o que ele vai fazer com os colegas. Porque quando tu faz. Eu tenho muito cuidado quando eu converso com crianças, porque dependendo como elas são, elas se retraem demais. Sim. Então, às vezes, tem mães que dizem: Tu tá vendo, doutora? Olha o tamanho da barriga. Ele tá enorme. Ai, meu coração se dilaçara por dentro, assim. Já cansei de pedir, às vezes, pra criança se retirar. E eu, tipo, olhar pra mãe e dizer assim: ai, olha só, pega leve com o teu filho. Por quê? Porque a criança se retrai e ao invés dela entender, ela cria uma revolta. E daí sim que ela não vai se cuidar. Então, com criança é bem difícil. Mas a gente tem que ir conhecendo o filho que a gente tem e tentando ir explicando aquela questão do nem 8, nem 80. Tá, então tá, tu vai levar lanche saudável, mas então um dia tu vai comprar. Não, pois é, na outra escola que eu coloquei, é bem isso. Um dia da semana pode trazer coisas diferentes. E daí foi o suficiente. Então, naquele dia, mãe, o que eu vou levar amanhã? E daí não é nada saudável, né? Mas, enfim, acaba auxiliando a gente. É que nem tu falou agora há pouco, de beber água, né? Como eu sou veterinária, né? Trabalho muito com animais. Às vezes eles. É que nem a gente. Se a gente tiver que ir lá pegar água, talvez a gente não vá. Mas se a gente tiver uma garrafa na nossa frente, a gente vai beber mais. E às vezes colocar lugares estratégicos para que tu fique toda hora tomando mais água. E assim eu dava as orientações até para os pets. Coloca mais potinhos na água, porque o estímulo da água é entender que também a gente não pode querer que a criança, vamos dizer agora voltando, faça uma coisa que às vezes a gente não faz. E que, assim como a gente precisa de estímulo, eles também precisam, né? E tu sabe que assim, ó,
eu às vezes passo isso pro paciente, que às vezes a gente precisa se autoconhecer, tá? Eu indico, vamos acordar de manhã, raspar a língua e tomar 300, 500 ml de água. Porque se eu botar um copo para eu tomar de manhã, eu tenho uma dificuldade gigante de tomar. Agora, se eu botar uma garrafinha de 500 ml e tiver que virar a garrafinha, nossa, eu tomo super fácil. Então, assim, é a mesma água, mas é a maneira diferente de se tomar. Tem gente que eu tenho uma garrafa de buraquinho, assim, né? Uhum. Tem gente que gosta de garrafa com canudo. Ai, eu sou essa. Tem Nossa, eu tomo muito com essa. favor de garrafa de canudo. Se eu tiver que tomar em garrafa de canudo, eu acho que eu não vou tomar 500 ml. Então, E eu já tomo horror. É que dá a certo pra mim. a indicação de água é a mesma para todo mundo. Sim. Só que às vezes a maneira como tu vai tomar é o que vai fazer diferença. Só que daí tu tem que testar e perceber que aquilo dali dá mais certo para ti. Faz mais sentido, tu consegue então botar como rotina. Mas tem que tentar. E eu sempre digo pra você, de manhã, não sei tomar água, tenta botar na garrafa. Às vezes é a maneira diferente de estar tomando. Água gelada, tem gente que só toma se for mais gelada. Eu não gosto de água gelada. Se eu tiver que tomar água gelada, tirada da geladeira, assim, eu não consigo tomar. Agora, se for água a temperatura ambiente, nossa, eu tomo muito. Tá. Eu também sou dessas, tá? Sou mais ou menos por aí. Quando tá muito quente, eu misturo. Mas água gelada também eu não curto muito. Mas tem alguma diferença orgânica de tomar muita água gelada ou não? De manhã cedo. De manhã cedo, ao acordar, é bom tomar água a temperatura ambiente, tá? Mas durante o dia, não. Assim como a questão da água com gás. Sempre essa dúvida surge. A água com gás hidrata? Sim, a água com gás hidrata igual a água normal. Claro, tem que tomar um pouco de água normal, até para ti não perder o hábito nem o costume. E eu só vou indicar a redução da água com gás para os pacientes que têm alteração gástrica, que eles tomam e ficam estufados, arrotando, enfim, não se sentem bem. Agora, para quem toma e gosta e não sente nada de alteração, pode tomar água com gás. Eu sou uma pessoa. Tu comentou antes assim, tipo, tá, melhor assim do que nada. Seria melhor se todo mundo tomasse só água normal? Seria, mas água com gás dá o mesmo efeito de hidratação, então, perfeito. Então, eu tenho uma observação para fazer, minha observação pessoal da água com gás. Eu amo água com gás, com limãozinho, então, sabe? Poderia assim, bom. Mas às vezes tem dias que eu tô muito assim, eu tô com aquela gana da água com gás, às vezes tomo 2, 3 garrafinhas, quase que vezes direto, sabe? Mas eu não sinto a mesma hidratação da água normal. Para mim, eu não sei, é diferente. Parece que eu preciso beber água normal para ter aquela sensação, sabe? De Mas não é ter a porque necessidade de tomar. a água com gás, ela, em função do gasto, fica mais estufado. Mesmo que tu não tenha aquela sensação de estufamento, tu te sente mais estufado. Então, faz diferença. Se tu tomar muita com gás, tu fica voltando. É diferente de tomar água normal. Não, mas a questão da hidratação organicamente é a mesma. Nos meus 2 litros por dia, se eu colocar 2, 3 garrafinhas de água com gás, tá valendo. Eu normalmente digo pro paciente não passar de mais do que a metade, assim. Se tu tem que tomar 2 por dia, então no máximo 2. Tá, entendi. Porque é só uma referência minha, né? Que eu às vezes, fico me questionando sobre isso. Né? Mas é que foi aquilo que inicialmente a gente estava falando, assim. Tipo, tem dias e dias. Tem dias que aquilo tá te dando prazer. E daí, quais são as outras coisas que te dão prazer? Vamos pensar. Tipo, uma água com gás me dá prazer, chocolate me dá... Então, o que é menos pior? Água com gás. Sim. E tu sabe que eu consegui fazer a mudança. Pode parecer estranho, mas não é, tá? Pra mim não é. Mas eu gosto do álcool, dos destilados, mas tipo assim, eu vivo muito bem sem. E quando às vezes eu tenho uma necessidade de tomar uma coisa diferente, tu sabe que eu só tomo uma água com gás com um limãozinho, nossa, eu fico achando. Nossa, pra mim, tipo assim, resolve meus problemas. Eu não preciso mais do álcool. Tu sabe que essa estratégia da água com gás com limão, ela é bem boa para quem gosta muito de refrigerante também.
refrigerante, tu vai usar um limãozinho espremido, uma água com gás, ele tem Enfim, substitui muito. Eu, E é assim, né? O limãozinho espremido, não só a rodelinha, o limão espremido, ele ativa o processo gástrico, o limão ativa o processo gástrico. Então, tá te trazendo, inclusive, um benefício, principalmente se depois tu for comer alguma coisa. então, cortadinho em rodelinha não tem esse benefício. Não, é que o limão. Não, mas é que, tipo, pensa comigo, uma rodelinha tem quanto de extrato? Sim. Pouquíssimo. É quando tu espreme o limão, tu tá espremendo o suco do limão inteiro, né? Então, daí tu tá tirando. Que dá, né? Aí eu já gosto do limão espremido, bastante, assim, tipo uma limonada assim. Sim. Vamos falar de algumas estratégias, então, para a gente equilibrar esse carnaval, que foi o pé na jaca, né? Foi tudo às avessas. Eu vou te dizer assim, então, primeira coisa, a questão da hidratação, tá? A água, ela vai ajudar na sensação de cansaço, na sensação de inchaço e também ajudar o fígado a eliminar toxinas. Então, primeira coisa, manter-se hidratado. Para quem vai extrapolar na questão de bebida alcoólica, tá? Evitar ao máximo fazer jejum. Sabe aquela coisa assim, saco vazio não para em pé? Sim. Tá. Então, assim, existe estratégia de jejum, existe jejum intermitente, existe jejum como estratégia para emagrecimento, existe jejum como estratégia para desintoxicar o organismo. E isso aí eu sou super a favor, cada caso um caso, mas se você está dentro de uma festa de tipo, no final de semana de carnaval, extrapolando, não é aí que tu vai fazer isso, né? Primeiro, porque a gente precisa estar bem alimentado para energia. Segundo, bem alimentado para não correr o risco de acabar comendo mais porcaria depois. E porque se tu for beber de estômago vazio, não vai dar certo. Não. Então, assim, proteínas, carboidratos e todas as refeições bem feitas. De preferência com comida de verdade, evitando fast food, evitando comida de rua, né? Para daqui a pouco não dar uma alteração gástrica, um piriri e tu acabar com o teu carnaval. Voltando à água, nem todo mundo lembra disso, mas uma indicação interessante é, vamos para cada copo de cerveja, um copo de água, ou até a cada drink que tu for tomar, uma garrafinha de água. E fazendo essa intercalando, porque daí então o corpo vai desidratando e reidratando, né? Eu já tive essa experiência. Eu com outra pessoa que estava junto e nós bebendo a mesma coisa, só que eu intercalava, mas eu intercalava meio que parece que ressecava, então eu tomava muita água e ia intercalando. Eu, no outro dia de manhã, eu tava assim, ó, tava de boas. Zerado. A pessoa era meio da tarde, tava fora ainda, sabe? Nem raciocinava, era muito engraçado, tipo, real mesmo. Essa coisa de Sabe que intercalar. assim, ó, quem bebe bastante, tá? E não vai se manter tão hidratado porque vai acabar esquecendo, ao acordar no outro dia é bem importante ou ter um sachê de eletrólitos para repor ou água de coco, porque quando a gente fala em ação diurética, a gente pensa só em xixi saindo, né? Mas aí tu tem que considerar que todos os níveis de eletrólitos, de sódio, potássio, magnésio, eles baixam muito, então te dá muita sensação de fraqueza, muita sensação de cansaço. E quase nunca é por falta de comida, é por falta dos nutrientes que se perdeu. Então, isso é bem, bem, bem importante. Bom, de Não para estratégias. pensar também que tem a questão até na perda de sudorese, né? Tudo, né? Sim, então, sim. É Tu verdade. tá no meio do povo, tu tá se movimentando, dançando, o que seja, mas. Tem calor. Sabe que isso é ainda mais uma agora. coisa que bate-se agora nessa tecla. Poucas pessoas fazem uso disso, porque a gente vem numa era que se fala muito de cuidar o sal. Mas assim, ó, metade, ou se não mais, das pessoas que vão à academia, no caso, tipo, de estômago vazio, tá? E elas se sentem mal, antigamente se achava que a pessoa ficou com aquela sensação de fraqueza, de cansaço ou quase desmaiou,
por falta de comer algo. Uhum. E na maioria das vezes é por falta de sódio. É baixa pressão e não baixa glicose. É verdade que tomar um copo de água de manhã, logo depois de, assim, uma sequência do jejum com um pouquinho de sal, ajuda nessa recuperação? Bastante. Inclusive, se tu for treinar em jejum ou for manter o jejum na parte da manhã. Se tu for comer logo, não, daí não precisa. Agora, essa estratégia de água com sal eu uso para vários pacientes. Mas daí sempre procurar buscar pelo sal mineral integral e não o sal que a gente compra no mercado. Sal mineral integral. Seria o sal do gado, tá? Só que Sal daí do- é sal grosso, sal do gado. Ah, não vai dizer que tu não sabe que gado comia sal. Explica aí, meu bem. Explica o que eu preciso fazer, porque eu sou do jejum, né? Não, mas Do é que jejum. assim, ó. Hoje a gente sempre vender. Vamos... Tá, mas você sabe qual sal que eu tô falando, né? Não, eu vou ter que procurar. Não, mas tu entendeu o que seria o nome sal do gado? Tu sabe? Tu entendeu isso, né? Sim, sim. Tá. É que daí é o sal puro, que não passa por nenhum processo, adição de nada. É o sal puro. Sim. Que seria o sal grosso. Uhum. Só que hoje a gente Sim. sempre vender nas lojas de produtos naturais ele moído. Não querendo falar preço, mas é extremamente barato. Então, tu vai numa loja de produtos naturais, tu compra o sal mineral integral. Não é iodado, não é refinado, não é nada. O sal é como se fosse o sal grosso Sim. moído. Porque não foi mexido muito, né? Não foi mexido nada. Uhum. Então, assim, ele não vai só repor sódio, ele vai repor outros nutrientes também. Entendi. Não precisa procurar. Tipo, em qualquer, eu não vou dar nomes, mas tu vai em qualquer loja de produtos naturais aqui na cidade e pede pelo sal mineral. E seria um copo para uma pitadinha, né? Seria em torno de uma colher de chá para uma colher de sobremesa. Se tu faz jejum prolongado, com total certeza, uma colher de sobremesa. E daí não precisa ser um copo, tá? Vai ser como tu tolera. Tem gente que põe 1 litro. Eu misturo num pouco d'água, enfio num gole e depois tomo água. E tu já resolve também, né? É que Como eu, resolver. eu sou mais prática. Uhum. Então, assim, É, tá como resolver. Tem gente que já gosta de. Eu já não. eu já fiz esse teste, né? Coloquei com uma pitadinha e no outro dia coloquei com um pouquinho mais. Assim, ficou forte, né? Mas então não Mas ficou forte, tem que ser mais forte. se tu botar num pouco de água, tem que ficar salgado que nem água do mar. É pra ser salgado. Tá, entendi. Não, porque se é pra fazer com esse intuito, tem que fazer certo, né? Senão. Então não vai ter resultado. Sim. Uhum. Principalmente pra quem faz jejum, ainda mais agora nesse calor que a gente tá. Essa sensação de fraqueza, que às vezes, é que tu não tá comendo. Não, às vezes é falta de sódio mesmo. Sim. Então essa dica também serve para quem extrapolar demais na bebida e acordar com essa sensação de fraqueza. A diurese, nesse caso, ela dá um impacto muito negativo. De estratégia mais, assim, ó, a água, então, né? A questão da bebida alcoólica, tentar intercalar com a água em função da hidratação. Às vezes me perguntam qual a bebida alcoólica que eu mais indicaria em termos de calorias, tá? Uhum. A que tu vai beber menos. Se for para pensar assim, um destilado e uma cerveja. Em termos de calorias, o destilado tem mais calorias. Em termos de concentração de álcool, o destilado tem mais. Uhum. Mas às vezes tu vai pegar um copo das taças maiores, vai encher de gelo, daí tu vai colocar um pouquinho de alguma bebida e vai botar uma água saborizada, e aquele gelo vai derretendo, e quando vê, passou 2 horas e tu só com aquele mesmo copo, enquanto que o outro que tá tomando cerveja tá tomando. Proporcionalmente vai, né? E às vezes vai vir sem nem perceber. Sem nem Só perceber, vai. só vai. Então, qual é a melhor bebida? A que vai beber menos. E daí também tem aquela questão de autoconhecimento. Para algumas pessoas a cerveja estufa, para outras, daqui a pouco, uma caipirinha vai dar uma diarreia. Então, o que para ti faz mais sentido. Uhum. Também não adianta tu fazer alguma
uma coisa que tu não gosta só porque disseram que é melhor. E aproveitar aquele momento que tu tá ali relaxando e relaxar. Sim. E se tu vai relaxar com a bebida, que seja com a bebida, então, o que tu quer, mas, enfim. Tentar optar por algo que não prejudique um todo, né? Sim, até porque se a gente for pensar em ponto de equilíbrio, se tu vai tirar o carnaval como um momento de férias, ou um momento onde tu vai aproveitar com os teus familiares, os teus amigos, vai fazer festa, então usa algumas estratégias, que nem essa que a gente tá conversando, mas aproveita. Sim. Por quê? Porque esses momentos, às vezes, muito pouco que a gente tira para aproveitar, então, são os que dão energia para que a gente siga com o gás o resto do ano. Sim. E cada um tem suas válvulas de escape, né? Porque às vezes. Sim, Né? sim. Antes estava falando, tipo, antigamente o pessoal bebia demais, sabe? Tem muita relação com a idade, tem muito com válvula de escape. Sim. Porque idade não necessariamente é uma referência, né? Oi? Idade não necessariamente é uma referência. Não. A gente vê pessoas, às vezes, com uma idade que é um adolescente. E pessoas adolescentes que são velhos. Não. Eu quis dizer. A gente tava falando antes da gente, né? Que a gente tava falando de quando era mais novos e tal. Sim, O foco da vida é diferente. Mas tem pessoas que, enfim, às vezes é a fuga, às vezes é o prazer. E a quantidade de bebida também é que tu vai ficando cada vez mais. Esqueci a palavra. Tu bebe, não pega mais curtido. Sim. Então, às vezes a Tem pessoa que já acostuma, né? a pessoa tem uma idade mais avançada, sempre bebeu demais e vai ficando cada vez mais curtido e cada vez vai perdendo um pouco o senso de dosagem, né? E também parte do autoconhecimento, né? Tu conhecer os teus limites, tu entender o que ele provoca no teu corpo, né? Não, Porque as pessoas, às vezes, elas começam a notar. Se tu parar e se analisar, tu sabe quando tá começando a pegar a bebida, né? Tu pode optar por continuar ou não ouvir o que teu corpo tá conversando. Ou Mas dá pra evitar as perceber. bebidas que tu não consegue ter essa percepção. Tipo, Champanhe, para muitas pessoas, na terceira taça ela faz tum. eu começo a rir à toa. Começa a rir Então, à assim, toa e do eu sei nada que tá pegando. as pessoas referem isso, tipo, tal bebida eu não posso beber, porque quando eu vejo, eu fico mal. Ela perde a percepção. Então, são bebidas que daí tu acaba evitando, porque tu não quer perder essa percepção, né? Sim. Uhum. Tu sabe que outra coisa que vale super também, né, nessa época é ao acordar de manhã, tá? Então eu te falei de evitar o jejum, certo? Pra quem vai estar fazendo esse tipo De prática. de extravasando, né? A questão do suco verde. Assim, a gente tem o gengibre como uma estratégia bem interessante para ajudar o fígado, tá? E daí pode ser gengibre da água, pode ser chá de gengibre. Assim como a gente pode também, tipo, de manhã tá fazendo, vamos pôr um suco com gengibre, limão espremido, água de coco, ou daqui a pouco umas 2 rodelas de abacaxi e água normal. E a couve verde. Então aí a gente vai estar tendo da couve a clorofila, que dá uma sensação de aumento de oxigenação, assim, tipo, como se aumentasse a hemoglobina, sabe? Tipo, dá um up. E a gente vai estar tendo todos os antioxidantes que ajudam a retirar as toxinas do nosso corpo, que ajuda a diminuir o processo inflamatório. E um organismo, quanto mais desinflamado ele tá, mais ele responde aos processos. Então, são estratégias que a gente pode estar usando para estar minimizando os efeitos do excesso. Minimizar danos. Hoje em dia, a gente já tem também isso tudo em pó, né? Tem gente que não gosta de fazer, então a gente tem esses chá de matinal, que dá para comprar em pó, diluir em água, caso fique mais fácil. Mas essa é uma estratégia bem boa para dar um up. Não só na energia, mas no funcionamento interno. E, para findar, eu vou te dizer que assim, ó, eu ando muito na vibe do equilíbrio, tá? Muito. E eu acho que cada um de nós tem que encontrar o seu. Sim. Então, assim, se tu vai
curtir carnaval, porque tu gosta do carnaval. Se vai exagerar, salve se tu tem algum problema de saúde, tu precisa cuidar. Daí não tem muito isso, tá? Mas Sim. assim, se tu não tem nenhuma alteração, se tu quer aproveitar, aproveita. Usa de algumas estratégias para minimizar os efeitos, pra gente voltar semana que vem, então, com toda a energia. E a única coisa que é errado é que quando as pessoas extravasam demais, elas voltam com a consciência pesada e daí elas querem recuperar em 3 dias o que elas fizeram, né? E daí elas fazem já aquelas dieta, faz um jejum, dieta louca, restrições. Não. Voltou do carnaval, volta à tua vida normal. Bastante água, comida de verdade, sono, atividade física. É o que o corpo precisa para voltar a funcionar direitinho. Porque se tu for do 8 pro 80, tipo, exagerar demais no carnaval e depois tentar fazer algo muito radical, daí sim que tu vai perder o fio da meada do funcionamento. E tentar recuperar o sono também não existe, né? Se tu perdeu o sono, tu tenta voltar pra tua rotina. Porque às vezes as pessoas querem E daí dormir a tentar... mais pra recuperar, mas não recupera, Não, mas né? Dessa forma. não recupera, mas o que que acontece? Bom, voltamos do carnaval terça-feira. Na terça, na quarta, na quinta, tentar fazer uma higiene de sono, tentar ir dormir mais cedo. Daí daqui a pouco, assim, cuidar para então nesses dias usar um magnésio inositol, que ajuda bastante na questão de relaxamento, usar chás que ajudam na questão de relaxamento, valeriana, melissa, sabe? Para ajudar na indução do sono. Então, tu não vai recuperar o sono perdido, mas logo, logo, dormindo 2 ou 3 noites bem dormidas, tu já te sente normal de novo. E a nível de ciclo circadiano, daí tu não vai ter nenhuma alteração, porque, como eu disse lá no início, não são 2, 3 noites que vão impactar. É o dia a dia que impacta mesmo. Mas então, é isso, né, meu bem? Ah, já foi 1 hora, meu Deus, passa rápido, né? Sim, a pessoa aqui quase não gosta de falar. Não, não, eu também não. Eu só deixa tu falar, porque eu tô só ouvindo. Não, e se começar a fazer pergunta e falando, a gente vai falar. Mas é bom, né? Porque daí a gente vai trocando experiência, vai falando. Mas o mais importante foram muitas diquinhas que a Tanara compartilhou com a gente, muitas mesmo. E foram coisas muito na prática, né, Tanara? Que para que a gente consiga aproveitar o que foge, mas conseguir voltar mais rápido, né? Da melhor forma. Porque uma vida equilibrada é o que a gente busca. Pode não ser todos os dias, mas procurar ser o que a gente pode, o que a gente visa fazer. Isso que a gente tá falando do carnaval é para tudo, sabe? É para outras festas de final de ano, é para até finais de semana que são mais fora do normal, com mais festa, enfim, tipo confraternizações, né? Aniversários e coisa, porque tem pessoas que exageram até nisso também, né? Então, você disse, não é o carnaval, claro, que o carnaval é a desculpa pronta, né? É a desculpa pronta, que foge um pouco, mas que na verdade todas as dicas que tu deu, ela vale para nossa, qualquer situação, né? Eu vou te dizer que, assim, para findar, quando a gente falou sobre dicas para o carnaval, eu fiquei pensando assim, ó, a gente tem várias estratégias que a gente pode e deve usar, mas hoje eu trago isso muito comigo. O que tu quer para ti? Eu quero emagrecer, eu quero fazer atividade física, eu quero me tornar uma pessoa mais ativa, com mais energia. Bom, então assim, ó, a gente vai ter que passar por um processo de reeducação de hábitos, que nem sempre é só aprender a comer certo. Tem que lidar com o emocional, tem que lidar com costumes, tem que lidar com toda uma demanda, né? Para que isso entre como rotina. E a gente vai ter que aprender a lidar com festas, eventos. Porque se tu for esperar uma fase adequada, ela não vai ter. Porque daí, assim, é Natal, é Ano Novo, daí é Carnaval, daí já é Páscoa, daí é um mês que é aniversário de toda a família, daí já tem São João, já tem o 20 de setembro, que pega o mês inteiro aqui. Então, se tu for esperar um mês, a gente precisa aprender a ter esses momentos, esses eventos, entender que eles fazem parte não só daquele mesmo, mas da nossa vida. Sim. E de como a gente vai lidando com eles. E depois que tu vai aprendendo e que tu vira essa ficha, daí só vai. Daí e fazer escolhas baseadas no que a gente busca pra gente, né? E cada um Isso.
E cada um tem a sua ideia do que busca, vamos dizer assim, né? Mas que tu faça escolhas assertivas perante as tuas escolhas internas, na verdade, né? E daí também tem muito relação assim com qual o teu objetivo e com qual tipo de dieta e qual tipo de alimentação que para ti dá mais certo. Sei que a gente precisa afiandar, mas eu já ia entrar em outro assunto. Hoje em dia, a nutrição, ela tá muito assim, cada um defende um negócio, sabe? Tipo, aí tem que comer carboidrato. Não, não pode comer carboidrato. Tem que tirar o pão. Não, não precisa tirar o pão. Então, Comer de assim, 3 em cada um... 3 horas. Não, nenhum diz comer de 3 em 3 horas, outro faz jejum. Não, não pode fazer jejum. É dieta vegetariana, é dieta carnívora. Sim. Nossa, a nutrição tem N nichos. E que, claro, cada um que vende vende o que acredita. Sim. E aí, às vezes, vende a falta de experiência também, sabe? Porque é novo, às vezes, no ramo, assim, né? Sim. Então, tu vende aquilo que tu conheceu. E eu te confesso que eu não defendo nenhuma linha, tanto assim, com unhas e dentes, porque eu percebo isso nitidamente. Que mesmo que a teoria ela me ensine muita coisa, na prática nem tudo é igual. E às vezes, mesmo que tipo, a teoria me diga que eu tenho que fazer assim, assim, assado, com aquele paciente, se eu fizer o oposto, é o que vai dar resultado. Então, quando a gente fala sobre entender o funcionamento do nosso corpo, é entender quais são os melhores alimentos, quais são os piores alimentos, quais são as estratégias que pra gente vão dar mais certo. A nível não só de peso, mas de impacto. Funcionamento intestinal, sensação de cansaço, sensação de inchaço, sabe? E daí, quando tu vai vivenciando e vai entendendo o teu funcionamento, vai ficando mais leve. E daí não é uma dieta, passa a ser escolhas. E até mesmo o que tu fala muito, né? Que a dieta é muito particular, muito personalizada na tua visão, e eu acredito nisso. Mas também que cada pessoa, quando ela se propõe a fazer uma dieta, fazer escolhas mais assertivas, mas que ela consiga se observar. Porque às vezes, no se observar, ela pode até contribuir contigo na dieta, porque tu entende quais são os seus limites, na verdade, né? Tá, mas então, daí tem pessoas que ainda não conseguem se olhar. Então, olhar para dentro às vezes dói. Então assim, por isso que eu digo, é um processo. Sim. E daí tem pessoas que demora porque são questões muito, muito, muito profundas. Então tem pessoas aí que não se olham, não se sentem, não enxergam. Ou não querem ver. Sim, não querem ver, enfim. Mas não, eu vou te dizer que assim, até querem, sabe? Mas elas não estão se dando conta que elas não estão conseguindo. Tanto que elas querem que elas estão procurando ajuda. Elas querem melhorar, mas elas não estão se dando conta que elas não estão se olhando. E daí, quando ela passa a se olhar, ela passa a se entender, fica mais fácil dela passar a trabalhar. Sim. Com as dificuldades, né? E daí, mais resultados. E tudo flui, na verdade, quando começa a se olhar e a buscar o que faz sentido pra gente, né? Em todos os campos. Até porque quando tu vai, se tu não tem uma coisa definida, um desejo definido, tu pode ir numa Nutri que vai te dar tudo perfeitamente e tu não seguir. A grande maioria faz isso. Muitas pessoas fazem isso. E tá tudo bem. Eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade. Contar calorias, contar gramas, meu Deus! Mas... Tá, mas é que daí assim, ó. Eu falei antes, tá tudo bem? Não tá tudo bem, né? Mas só pra me fazer entender. Se o teu objetivo é emagrecimento e tu recebeu um plano alimentar e tu não fez nada, daí a gente começa a pensar por quê? Sim. Autossabotagem, falta de organização. Enfim, daí tu começa a tentar entender. Tu entende que, tipo assim, bom, então tá, a gente precisa seguir aquilo. Por que não seguiu? Sim. Daí tu começa a ver, tipo, pode ter relação com sono, daí tu tem nível de cortisol baixo, daí tu acorda de manhã morrendo de fome, comendo as paredes.
Daí tu vai investigando, entende? Normalmente quando o paciente me procura com um objetivo, dependendo do que eu pego dele, eu já solicito alguns exames para a gente fazer uma investigação metabólica. Dependendo, eu peço isso um pouco mais ali pela segunda, terceira consulta. Por quê? Porque ele precisa seguir um plano, para pelo menos ele ver um resultado e a gente usar, ver se as estratégias que a gente está tentando, né, vão dar certo para ele. Sim. Mas às vezes o não conseguir seguir um plano também está relacionado com alterações metabólicas. Então, enquanto a gente não ajustar essa casinha, as coisas não fluem. E sobre essa questão de, tipo, contar calorias, tu disse pra mim assim, eu tenho dificuldade de contar calorias. Contar calorias, eu nem é de fazer contar calorias, tá? Mas, assim, tu tem dificuldade em calcular a gramagem, né, dos alimentos. É porque pra ti hoje isso não faz sentido. Tu não tem um resultado estético que tu esteja procurando. Se tu tivesse de mal com o teu corpo, ou se tu tivesse querendo ter um aumento de massa muscular e tu tivesse um corpo que tu tivesse almejando, e eu dissesse pra ti, Melissa, olha só, tu vai ter que fazer assim, assim, assado, de repente tu faria diferente, porque daí tu tem um objetivo. Pra chegar lá Agora, tem que ser assim, né? Agora, se tu tá de bem com o teu... Se tu já encontrou o teu ponto de equilíbrio em termos de quantidade, é o que eu sempre digo pro paciente, fora resultados estéticos, eu jamais vou querer que o paciente fique pesando comida pro resto da vida. Sim. Ele precisa aprender a caminhar com as próprias pernas. Claro, de vez em quando é importante para te aprender a ter noção, né? Sim. Vai olhar o que é 80 gramas 3 vezes, na quarta tu já vai ter mais ou menos uma noçãozinha. Então é importante ter noção. Mas mais importante ainda é tu entender o teu organismo e estar de bem com ele mesmo. A tal do reeducar, né? Tu entender o que realmente faz sentido, porque senão tu não abandona com o tempo. Agora, no momento que tu entende, que tu vê a diferença, tu começa a... Isso aí. Tanarinha, Vou parar, senão eu vou entrar em outra e a gente só vai. É assim, né? Aqui, eu quero ver quando começar a fazer live infinita. Daí, diz que existe, né? Live infinita. Tu imaginou? Como é que é? Sim, eu tenho alguns colegas que eles fazem live infinita. Então, Live pois então, né? infinita em dias infinitos, assim, é de segundo a segundo. Enfim, né? Daí, para duas tagarelas, tu imaginou, né? O que sai, mas tudo bem. Tanara, quero muito te agradecer por ter aceitado o meu convite, por ter compartilhado tanto do teu conhecimento. Muito obrigada. Muito obrigada a todos que estiveram aqui conosco, que vão estar conosco nos próximos dias também. Muito obrigada. Sou muito grata. Eu fiquei muito feliz com o convite. Sempre que tu quiser, estamos aqui de volta, feliz. E, enfim, sempre que eu puder contribuir, eu adoro. Muito obrigada. Sempre adorei e adoro. Muito obrigada e sucesso na sua casa nova, que uma breve vou lá visitar, que deve estar linda, tenho certeza. E é isso, gente. Muito obrigada por essa live, por quem esteve aqui. Se puderem compartilhar e dar uma curtidinha aí, também para a gente desbravar, para a gente compartilhar mais o seu conhecimento para mais pessoas. Muito obrigada. Beijos. Te agradeço. Beijo. Boa noite. Beijão.